Boa noite a todos, graça e paz. Agora gravando. Boa noite. Olá, olá, olá. Bom, na nossa última aula, nós estávamos estudando o Evangelho de Lucas. Isso. Nós vimos um pedaço do Evangelho de Lucas que vai até o ministério de Jesus na Galileia. Hoje a gente vai retomar a aula um pouco depois disso, a partir do capítulo 9, quando Jesus está na Pérea. Aí eu fui atrás de descobrir onde raios era Pérea. Eu não sabia onde é que era Pérea, sabe o que você acredita? E aí eu arrumei um mapinha aqui pra gente. Pronto. Dá uma olhada aí. Então, estão vendo minha tela? Apareceu aí? Então a Pérea, ela fica aqui, ó, nesse pedacinho para a direita do Rio Jordão. Então você tem a Galileia aqui, o Mar da Galileia, e aí quando você desce um pouquinho, você chega na Pérea, tá? Jericó e Jerusalém está aqui quase caindo para fora da minha tela. Está quase caindo para fora do meu mapa aqui. Né? Então, ele fez esse ministério aqui nessa região da Pérea antes de entrar em Jerusalém. Lembrando que essa região aqui, nesse momento da história, não era território judeu. Era um território romano, mas não era um território judeu. Né? Lembrando da história dos judeus, esse território aqui, assim que eles saíram do Egito, esse território ele foi dominado por duas tribos. E essas duas tribos, vocês lembram qual era? Alguém lembra que tribo que era que ficou nessa região aqui, que não quis atravessar o Rio Jordão? Não lembro. Era a tribo de Ruben e um pedaço da tribo de Manassés. Era metade foi, metade ficou. Então, esse pedaço aqui, assim que saíram do Egito, isso aqui a gente está falando de quase 1000 anos antes de Cristo. Né? A saída do Egito, a conquista da terra e tudo mais. Então, esse era um território que era, digamos, pertencia à Terra Santa. Né? E Jesus, então, ele vai pregar para esse pessoal. Um outro comentário rapidinho é que na região da Galileia, que é onde ele estava até a nossa última aula, e depois da nossa última aula que ele foi lá para Pérea, é onde fica a região de Nazaré, tá vendo aqui, ó? Cadê meu mapa? Aqui, ó. Nazaré, Cafarnaum, tá vendo? Fica tudo por aqui. Deixa eu tirar esse negócio da frente aqui. Pronto. E essa aqui é uma região onde ficavam os samaritanos. Né? Então você tem aqui um pouco mais para baixo, tá vendo a Samaria? Só que a Samaria, ele era uma região, aqui nesse mapa aqui ele não está dividido, é com a mesma cor. Eu não reparei, eu só estou dando aceitar. Deve ter dado certo. Bom, então, tem um trajeto aqui de mais ou menos uns 100 quilômetros, tá? Dá um pouquinho menos de 100 quilômetros. Só para ter uma ideia, é uma distância como daqui a Campinas. Então, Jesus ele estava pregando aqui na Galileia e veio para Pérea. E aí começa a nossa aula de hoje. Tá? Aqui no mapa, ele está separando não por região, ele está separando por governador. Então, aqui, ó, região governada por Herodes, a flecha está em cima, é esse pedaço aqui de baixo, que inclui a Samaria e a Judéia, e essa região aqui da Galileia e da Pérea era governada por Herodes Antipas. Né? E aqui embaixo, eu falei errado, aqui embaixo era Pôncio Pilatos, né? O governador romano Pôncio Pilatos. Bom, então, o que acontece aqui no ministério de Jesus? Está todo mundo com a Bíblia na mão? É aula de Bíblia, hein? Vamos abrir a Bíblia, então. Eu não botei o texto aqui na tela, eu estou com o texto bíblico no aplicativo, mas é sempre bom a gente ter a Bíblia na mão. Né? Até para tomar conhecimento, riscar, rabiscar. Ultimamente, eu tenho riscado e rabiscado bastante aqui no aplicativo. Peraí, deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver essa tela aqui do aplicativo? Ou ele está mostrando ainda? O que ele está mostrando aí? Aqui está tudo
Azulado, cheio de traço. Não tá Altas. Espera que o share deu diferente aqui. É esse aqui. Pronto. Melhorou. Vai para o texto bíblico agora? Tá. Vamos lá. Bom, então, na aula de hoje nós vamos começar. Vamos seguir a sequência que a gente estava fazendo na última aula, falando não de todo o livro, tá? Eu não vou falar do livro inteiro. Eu vou falar dos pedaços em que só Lucas menciona. Então, você percebe que aqui do 9, ele já começa no 51 a 56. E aí já pula para o 10 a 24, 25 a 37, não sei o quê. Aí do 10 ele pula para o 12. Tá vendo? Até 12 a 21, aí pula para o 13. Né? E, enfim, não é o texto inteiro. Porque esse aqui é o pedaço que a gente quer enfatizar bastante, que são as diferenças do livro de Lucas para Mateus e Marcos. Tá? Então, tem coisas aqui que só Lucas menciona, e é esse que eu quero enfatizar. Então, vamos começar pela rejeição de Jesus pelos samaritanos. Eu creio que esse texto foi o último que a gente viu na última aula. A gente parou aqui na última aula. Né? A gente falou disso aqui, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, na última aula a gente já comentou isso aqui, porque o aspecto dele era de Jerusalém. E aí, então, a gente vai pular para o próximo, que é a missão dos 70. A missão dos 70 é muito interessante. Tem várias coisas que eu grifei aqui, mas eu queria que vocês notassem alguns detalhes sobre isso aqui. Tá? Então, no Lucas 10, para quem não lembra da história, Jesus designa 70 para ir à frente dele anunciando não só a chegada de Jesus, mas a chegada do reino de Deus. Tá? Então, algumas curiosidades sobre esse texto. Começando em Lucas 10, 1. Lucas 10, 1. Depois disso, o Senhor designou, olha só, a expressão diz outros 70. Ou seja, ele já tinha os discípulos, nesse ponto da história, ele já estava com os discípulos, e conforme ele ia caminhando, vocês se lembram que as pessoas iam se juntando a ele, as multidões iam vindo. Né? Então, nesse pedaço aqui, ele já estava andando pela Galileia, já tinha feito milagres, as pessoas já conheciam o nome dele, já conheciam a fama dele. Então, quando ele chega aqui, designou outros 70, não são os discípulos, né? E aí, eu queria que vocês notassem algumas coisas sobre isso. Pensa assim, ele está mandando 70 de 2 em 2, ele está mandando, então, 35 pares, né? 35 duplas diferentes, indo para lugares diferentes à frente dele. E esses 35 não iam só anunciando que Jesus está vindo, eles iam já falando, quer ver? E anunciar-lhes, aqui no 10:9, a vós outros está próximo o reino de Deus. Além disso, cadê o pedaço que eu não grifei? Vou falar disso aqui daqui a pouquinho. Entrar numa casa, paz, se houver ali, repousará a paz, se não, permanecer na casa, cadê? Aqui, no 10:9 também, curar enfermos. Então, olha só, esses 70, eles não eram os discípulos, mas possivelmente eram pessoas que criam naturalmente em Jesus, né, e andavam já com Jesus, porque ele separou esses 70 para ir à frente, e eles já iam curando os enfermos. Então, a gente tem essa tendência de achar que só Jesus e os apóstolos curavam, tinham essa capacidade. Aqui ele não deu nome para nenhum dos 70, mas aqui já fica claro que eles estavam curando enfermos. Né? E eles estavam indo à frente, curando os enfermos e dormindo junto com as pessoas, dormindo nas casas. Então, aqui que começa o culto no lar. É aqui que começa. Né? Quando você faz o culto doméstico, é o que eles estavam fazendo lá, porque eles entram na casa e dizem antes de tudo, paz esteja nessa casa. Se ali houver um filho da paz, já falei bastante sobre essa questão do filho de alguma coisa na Bíblia, sempre fala que é filho da paz, filho da treva, filho do raio, filho de Deus, filho do homem.
é porque é uma pessoa que tem essa característica, né? Uma pessoa que aceita e que gosta da paz. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, ela se voltará sobre nós, sobre vós. Então, isso aqui é importante pelo seguinte: quando você está levando a palavra de Deus, você vai, daqui a pouco a gente vai ver a parábola da semente, do semeador, né? Você leva a palavra e se a pessoa aceita, a paz repousa sobre ela. Se a pessoa não aceita, a paz volta para você. Então, quando você está levando a palavra de Deus, a gente não deve, quando a gente está falando, que nem o Alex falou, né, que tem um amigo que ele convidou para assistir a aula, etc. Isso é muito legal, gente. Por quê? Quando você está falando de Jesus para alguém, eu não sei, esse teu amigo, ele já é cristão, Alex? Eu não sei se ele é, peraí. Eu não sei se ele é presbítero ou ele já é pastor de uma assembleia lá na Zona Leste. Ele é gato velho, antigo já. Então já é. Então a paz já está sobre ele. Amém. Amém. Então, mas quando a gente está levando a palavra de Deus, a gente não deve se preocupar se a pessoa vai ouvir, se não vai ouvir, se vai gostar, se não vai gostar. Ai, meu Deus, o que ela vai falar? Se eu levar a palavra de Deus para ela, a gente não tem que ficar preocupado com isso, porque você está levando a paz para a pessoa. Você está levando a mensagem do reino. E se a pessoa gostar, excelente. Se ela não gostar, excelente também, né? Porque a paz, ela fica sobre você. Ela volta sobre você. E o que você está fazendo rende, digamos, frutos no céu. Né? Tanto se a pessoa aceita como se a pessoa não aceita. Você continua em paz. E aí, ele dá algumas dicas práticas, né? Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Ou seja, não pode ficar com frescura de, isso não quero, isso não gosto, isso não como. Isso aqui é uma mensagem que é especial para quem é missionário. Principalmente para quem é missionário, sei lá, na África, na tribo indígena, em algum lugar, na Índia, não sei, algum lugar que tem comida que você não está acostumado. Né? Então você permanece lá comendo e bebendo do que eles tiverem. Comendo e bebendo aquilo é porque é comestível, então vai fundo, pode comer. E porque é digno trabalhador do seu salário. Então não pode também ficar aquela coisa de, não quer, não, imagina, não, se ele está te oferecendo, aceita. Né? Se está te oferecendo, aceita. Bom, então, há um trecho aqui que é importante também. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Esse texto aqui parece até um pouco estranho, não parece? Não leva a bolsa, não leva alforge, não leva sandália, e não sauda ninguém pelo caminho. O que você acha que Jesus estava querendo dizer com isso? Por que não pode levar alforge, bolsa, sandália? Qual que é a lógica desse texto aqui no meio da frase? Talvez seja para confiar que Deus ia providenciar tudo o que eles precisassem, viver pela fé. Exatamente, esse é um dos motivos. Tem um outro motivo, esse é o motivo espiritual. O outro motivo, que é um pouco mais prático, é o seguinte: tem um senso de urgência aqui. Então, quando Jesus envia os 70, ele envia os 70 com pressa. Vai agora. Né? Não vai para casa pegar a bolsa ao fora, não vai fazer a mala, não vai trocar de roupa, não troca de sandália. Do jeito que você está, vai. Né? Tem um senso de urgência muito grande aqui. E a ninguém saudeis pelo caminho deixa isso muito claro. Porque a saudação, naquela época, até hoje ainda é, mas a saudação naquela região, né, lá no Oriente, ela é uma coisa elaborada, é uma coisa demorada, é uma coisa que senta, toma café, entendeu? Não é uma coisa de, e aí, beleza? E vai andando. Não. Não sauda ninguém. Vai. Simplesmente vai. Né? E vai agora. Então você tem um senso de urgência aqui. E isso dá para perceber também por aqui. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? Mande mais trabalhadores para a seara. O que é a seara? Além de ser aquela fábrica que faz linguiça. A seara é uma época do ano em que você está colhendo. Né? E você tem tempo para colher. Porque se você não colhe naquele tempo, o que foi plantado e o que nasceu morre. Né? Se chegar a estação da chuva e a seara não está colhida ainda, quer dizer, a seara não foi feita, o
trigo não foi colhido, o milho, sei lá o que eles estavam plantando lá, geralmente era trigo, cevada, essas coisas. Se você não colheu, você perdeu. Né? Então, assim, quando você fala, a seara é grande, mas tem pouco trabalhador, o que está falando aqui? Vai perder. O que está lá vai morrer. Então tem que ter mais trabalhador, tem que ter mais gente. De novo, o senso de urgência tem que ser agora, tem que ser imediatamente. Então você vai e leva o evangelho agora. Leva o evangelho amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. É agora. E não leva nem alforje, não leva a bolsa, não leva nada. Se levanta e vai. Entendeu? Essa é uma mensagem para a gente, é uma mensagem para a gente hoje também. Né? Não perde tempo. Se você tem que falar alguma coisa para alguém, vai e fala. Né? Se você quer evangelizar alguém, vai e evangeliza hoje. Não espera amanhã, não espera a semana que vem. Né? Ainda mais agora, nessa época que a gente vive, que a gente não sabe nem se está vivo a semana que vem. Então é... A Paula aqui do lado, Eu não estou falando besteira, gente. A gente está no meio de uma pandemia, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pede para Deus que não aconteça nada, a gente ora para Deus para que não aconteça nada, a gente deseja que não aconteça nada. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter aqui. Nunca soube. Mas agora isso fica mais evidente, fica mais óbvio. A gente não sabe o tempo que a gente tem. A gente não sabe o tempo que a outra pessoa tem. Então, assim, aquela pessoa que você está pensando agora, eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que está todo mundo lembrando de alguém. Né, que você não evangelizou, que você não falou, agora é a hora. Vai lá e fala. Não espera mais. Né, não leva nem bolsa, nem alforje, nem sandália. Vai e fala. Bom, então, só para concluir, se a pessoa não aceita, se a cidade, nesse caso, não aceitar, sacode o pé e, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Ou seja, mesmo que ela não saia, mesmo que ela não aceite, mesmo assim você ainda fala, olha, o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem. E essa é uma mensagem que se repete muitas vezes nos evangelhos. Quando Jesus traz o evangelho, a boa nova de Cristo é o reino de Deus está próximo. Essa é a boa nova. Né? O reino de Deus já chegou. Né? Saber que está próximo o reino de Deus. E aí um alerta. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. A cidade que não aceitou a notícia. Não aceitou que... E uma coisa interessante, Renato, nessa parte aí, quando ele fala, até o pó da vossa sandália tire dos pés, né? Eu lembro que Jesus ele morou por 3 anos em Cafarnaum, né? E lá é que ele operou boa parte dos milagres dele. Foi lá que ele fez muitos milagres ali na beira do Mar da Galileia, né? E ele toda semana ele ia lá na sinagoga, que inclusive tem até as ruínas dela hoje lá em Cafarnaum, e ainda assim o povo de lá se mostrou irredutível, tanto que Jesus falava, né, que se fosse operado em vocês os milagres que foram feitos aqui, fossem feitos em Sodoma, lá eles estariam de pé até hoje, né? Então eu fico pensando, se Jesus, aonde ele mais operou milagre, o pessoal não acreditava nele, como é que foi que o evangelho conseguiu ser espalhado em outros lugares através de perseguição, através de privações e sem nada disso acontecendo, né? Tem uma questão aí, 2 na verdade, 3. Tem a questão espiritual, porque o evangelho vai chegar em todo o planeta. Né? E o evangelho, a gente gosta de achar que tudo depende da gente, mas Deus não depende da gente. Deus vai fazer o plano dele se cumprir comigo ou semigo. Deus vai fazer o plano dele se cumprir com os judeus, com os brasileiros, com os americanos, com os chineses. Ele vai fazer o plano. Deus vai se cumprir o plano dele. Né? Então tem essa questão espiritual. Tem um lado também que a perseguição, ela reforça a fé, de certa forma. Ao mesmo tempo que as pessoas olham a perseguição e ficam com medo, algumas pessoas ficam com medo, outras reforçam a fé. Né? No sofrimento que você busca a Deus. Né? Não devia ser assim, mas o humano é um bicho esquisito, é assim que acontece. Então, quando a gente está com dor, quando a gente está com doença, quando a gente está com fome, quando a gente está com algum problema, é aí que a gente busca a Deus. Então, isso aumenta, né, a espalhar o evangelho. E tem também aquele lado também, que eu não vou pregar agora, mas que é o vaso da ira, né? Tem gente que está separada para Deus, tem gente que está separada para não aceitar mesmo, não tem jeito. E não é que está separada, não é que assim, Deus fez com que a pessoa não aceitasse, mas é que ele sabe que a pessoa não vai aceitar. Então esse texto, né, de que o vaso da bênção... Isso parece predestinação, não parece?
Do tipo Então, assim, tem não um é predestinado a ser. predestinação no sentido de que é Deus que está fazendo com que você aceite ou deixe de aceitar. Mas é que ele conhece o futuro. Então você não está predestinado a aceitar ou deixar de aceitar, mas ele sabe quem vai e quem não vai. Né? É um tema complicado, como eu disse, não vou pregar sobre isso agora. Com Mas, certeza. em linhas gerais, Deus ele é o Senhor do tempo, ele é Senhor do futuro. Então ele sabe exatamente quem vai e quem não vai aceitar. Ó, eu recebi um aviso de 10 minutos aqui. Então daqui a 10 minutos cai, a gente volta no mesmo link, tá bom? Eu vou continuar até chegar perto, dou uma parada e a gente volta. Bom, então a gente estava falando de 10, capítulo 10, verso 11. Esse trecho que você mencionou está logo em seguida, Rodrigo, no 10:13. Ai de ti. Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Ele fala Corazim, e depois ele fala também de Cafarnaum, que eu sei. Esse que você tinha mencionado está logo em seguida. Então ele menciona, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom, lembrando que Tiro e Sidom são cidades da Síria, são cidades que nessa época eram consideradas não, eram inimigos de Israel. E eram cidades que, lembrando da história do povo, invadiu e dominou aquela região. Né? Sidom era a capital dos assírios. Então, é a capital, era próximo, Tiro e Sidom eram próximos de Damasco, onde Jonas foi pregar. Né? Então ele está falando isso aqui, ó, se Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que vós fizeram, há muito que elas teriam arrependido. Né? Contudo, no juízo, também, ó, tu, Cafarnaum, elevar-se-á porventura até os céus? Não, descerá até o inferno. Né? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Aqui ele está se referindo de novo aos 70, lá do começo do capítulo. Então, quem te ouvir, vai me ouvir. Quem te rejeitar, vai me rejeitar. Né? E quem me rejeita, isso aqui é muito sério, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, rejeitou a Jesus, rejeitou a Deus. Né? Bom, e aí o que aconteceu? Regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E aí tem um texto que é muito controverso, muito discutido, não quero entrar em polêmica, mas Jesus vira, né? E fala, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu fui verificar o tempo desse verbo e é isso mesmo, a tradução está correta. Não é que eu vi Satanás caindo, não está no passado. Eu via Satanás, está no tempo contínuo. Então, a impressão que dá é que conforme eles iam operando esses milagres, aqui a gente não tem muita ideia de tempo, mas passou um tempo entre ele enviar, eles ficarem na casa das pessoas e voltarem para Jesus. A gente, sei lá, a gente não sabe se foi um mês, foi 2 meses, foi 6 meses. Mas passou um tempo entre uma coisa e outra. E nesse período, Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Né? Satanás não é uma pessoa, ok? Lúcifer é uma pessoa. Satanás é uma palavra genérica para inimigo. Então, o inimigo estava caindo do céu como um relâmpago. Eu acho que durante esses eventos, conforme eles iam pregando, conforme eles iam curando, conforme eles iam expulsando demônios, estava derrubando Satanás. E aí o texto, que esse aqui é clássico, vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Entretanto, aí tem um alerta. Você deve se alegrar, não porque essas coisas aconteceram, não porque os espíritos vos submetem. Quer dizer, eu sou poderoso, eu sou fortão, porque o espírito saiu, eu mandei sair, ele saiu. Não é por isso que você tem que se alegrar. Mas você tem que se alegrar porque o seu nome está inscrito nos céus. Essa tradução está arrolado nos céus. Na minha... tá igual da minha Bíblia. Minha Bíblia impressa está assim também. Numa outra tradução, deixa eu ver como é que está. Aqui, ó. Na corrigida, o seu nome está escrito no céu. E é por isso que a gente deve se alegrar. Né? Então, essas coisas todas, curar enfermos,
expulsar demônios. A gente olha para isso e fala, uau, que legal, né? É legal mesmo, mas não é por isso que a gente deve se alegrar. A gente deve se alegrar mesmo quando essas coisas não acontecem, porque o nosso nome está escrito nos céus. Né? E essas coisas acontecerem, elas são consequência do nome estar escrito, e não um motivo. Assim, eu não vou para o céu porque eu expulsei demônio, mas eu expulso o demônio porque eu vou para o céu. Isso fica claro para todo mundo? E olha só que curioso, esse é um texto aqui, no 10:21, que eu já mencionei em outras aulas. Quando eu falei de Trindade, eu falei desse texto aqui. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, junto com Jesus, e Jesus se alegrou no Espírito Santo. E disse, bom, e aí ele faz a oração a Deus, né? E vira para os discípulos, imagina, Jesus estava alegre, ele estava exultante, ele estava pulando, ele estava cantando, ele estava feliz que essas coisas aconteceram, e que as pessoas ouviram, e que as pessoas foram curadas, e que os demônios foram expulsos. Jesus estava feliz com isso. Né? Que não era só ele que estava fazendo isso nessa época, tinha muito mais gente fazendo isso também. E aí ele vira para os discípulos, aqui no 10:23, e fala, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram. E ouviram o que ouvis e não ouviram. Então aqui ele está falando de todos os profetas do Antigo Testamento, e quando ele menciona reis, ele está falando claramente de Davi e Salomão, no mínimo esses dois. E tiveram outros reis ao longo da história que também seguiram a Deus e foram fiéis e que desejavam ver, né, o Filho de Deus, desejavam ver o Messias, desejavam ver o Cristo. E eles estavam vendo o Cristo. E estavam vendo o reino de Deus aqui na Terra, que foi esperado por 4.000 anos. O reino de Deus foi esperado desde Abraão. Ele já esperava o reino de Deus. Ainda que não tivesse uma ideia clara do que é o reino de Deus, essa foi uma ideia que foi sendo construída ao longo da história do povo. A gente tem mais 3 minutos aí, então vamos um pouco mais em frente. Bom, essa aqui é clássica e eu não podia deixar de falar dela. Essa aqui todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu, então eu não vou ler em detalhes, eu só vou me ater aos comentários e curiosidades. Então vamos lá. Parábola do bom samaritano está em Lucas 10:25, e Jesus ele fala dessa parábola em resposta a um doutor da lei. Ou seja, era uma pessoa que estudava a lei. E nota que ele faz uma distinção, Lucas faz uma distinção aqui entre fariseu, entre saduceu e doutor da lei. Então ele não fala aqui que ele era um fariseu, fala aqui que ele era um doutor da lei. Ou seja, ele era, supõe-se, uma pessoa séria. Então a pergunta que ele fez não foi aquele tipo de pergunta que era para pegar Jesus, não era uma pegadinha. Porque em outros textos, antes e depois desse aqui, ele fala que os fariseus buscavam formas como é que chama? De enganar Jesus. Tem um texto que a gente vai ler daqui a pouco que fala isso aí. Nesse caso, ele não chama de fariseu, ele chama de doutor da lei. Okay? Bom, e aí tem uma curiosidade aqui, que é o seguinte. Nesse texto de Lucas, Jesus responde para a pergunta dele. O doutor da lei pergunta, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, o que está escrito na lei? Como lês? Então, isso aqui no texto de Lucas. No texto de Mateus, essa resposta, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, essa resposta aqui, Mateus fala como se Jesus tivesse dado essa resposta. Então, esse aqui também é um texto que, assim, se a gente for pegar o significado dessa passagem, o significado desse texto, não tem nenhum problema, nenhuma polêmica aí. Mas existe uma polêmica teológica aí sobre quem falou. Então aí o pessoal que gosta de ficar escarafunchando o detalhe da letra e da vírgula, pega nisso aqui também. E isso aqui também é um texto que é usado por ateus para falar, não, a Bíblia está errada. Tá vendo? Isso aqui está errado. Porque aqui falou, e respondendo ele, ou seja, o doutor da lei respondeu e disse. E Jesus respondeu, respondeste bem, faze isso e viverás. Aqui em Lucas está assim. Agora, se a gente pega o texto de Mateus, deixa eu abrir aqui, Mateus 22.
Aqui, ó. Mestre, um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Então a polêmica aqui está justamente nisso, né? Foi Jesus que disse ou foi o mestre da lei que disse? E aí Jesus disse: faz isso. Então, qual que é a conclusão que a gente tira disso? Basicamente nenhuma, tá? Não muda nada o fato de que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento. Né? Então, tanto faz se foi Jesus ou se foi o mestre da lei quem falou isso. O fato permanece de que esse é o resumo da lei. Esse é o resumo de tudo que está escrito no Antigo Testamento. É isso que você tem que fazer. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Amar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, esse aqui é o resumo da Bíblia. Se você quiser pegar a Bíblia inteira, pegar um verso dela, este é o verso. É isso que significa ser cristão. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Mas só para concluir, já que eu levantei o tema teológico, deixa eu detalhar isso um pouco mais. A ideia básica aqui é a seguinte: Lucas, ele conhecia os outros apóstolos. Muito possivelmente, Lucas estava com Paulo quando Paulo foi para Jerusalém. Ou ele estava com, ou ele encontrou Paulo em Jerusalém. Mas, de qualquer forma, quando Paulo foi interrogado pelos outros apóstolos, e teve aquela situação toda que está descrita em Atos, a gente vai ver isso nas próximas semanas, quando a gente entrar em Atos. Mas, quando teve aquela história, muito possivelmente Lucas estava junto. E Lucas, ele tinha um conhecimento pessoal dos outros apóstolos, ainda que não tenha andado com Jesus. Então, Lucas não tem nenhuma evidência de que ele andou com Cristo, né? Pelo contrário, aparentemente ele conheceu os apóstolos, conheceu a história, era um seguidor, mas não um apóstolo. Tá? Só que ele conhecia todos os outros. Então, o que acontece? Esse texto de Lucas, muito possivelmente, é baseado nas entrevistas que ele fez com os outros apóstolos. O que você lembra dessa passagem? O que você lembra quando aconteceu isso aqui? Ou aquele dia lá, quando aquele doutor da lei fez essa pergunta, como é que foi essa história? Então, ele deve ter feito esse levantamento com os outros apóstolos, tá? E talvez essa versão tenha vindo ou de algum dos outros que não escreveu o Evangelho, né? A gente só tem o Evangelho de Mateus, Marcos e João. Lucas não era um apóstolo, Lucas era um doutor, ele era um médico. Os outros evangelhos a gente não tem. A gente não tem recentemente o de Tiago, enfim, tem alguns outros que não vou entrar no detalhe da arqueologia da coisa, mas o fato é que na Bíblia a gente só tem esses três, e essa resposta muito possivelmente veio de um conjunto de informação que ele levantou junto aos outros. Um trabalho investigativo que ele fez até para escrever o livro dele. Tá? Então essa, digamos, é a explicação teológica para essa passagem. E quando Mateus escreveu a passagem dele, ele botou da forma como ele lembrava, da forma como ele viu. Né? Então teve essa conversa, teve esse discurso, e aí o resumo da história é esse aqui. Tá? Bom, então segue. Ele, porém, disse: quem é meu próximo? E aí a pergunta, né? E quem é o meu próximo? Perceba que, para essa pergunta, Jesus responde com a parábola, explica a parábola. Né? Então, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, e o samaritano, que é o inimigo. Né? O samaritano aqui, ele é o argentino da história, entendeu? Ele chegou aqui, ele é o cara que é o outro, não é judeu. Ele não é do nosso time, ele é do outro time, o samaritano. Ele torce para o Corinthians, ele não é São Paulino, entendeu? Como deve ser, como uma pessoa certa deve ser. Mas, tá bom, não vou fazer piada de futebol, prometo. Eu não resisto, não tem jeito. Mas, enfim, o fato é que o samaritano era o não-judeu. Né? Ele era o... Eu já contei essa história, a gente já sabe disso aí, enfim, não vou ficar entrando muito no detalhe, mas foi ele que teve íntima compaixão pelo rapaz que estava ferido. Né?
E aí conversa vai, conversa vem, o resumo da história é Jesus perguntando: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu? Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Olha só. A pergunta foi: e quem é o meu próximo? Ou seja, quem é que vai me ajudar? A resposta de Jesus foi: quem é que você vai ajudar? O próximo daquele que caiu na mão dos salteadores vai e faz da mesma maneira. Então a gente não deve querer saber quem é o meu próximo, quem é o que vai me ajudar quando eu cair. A pergunta certa é: a hora que eu ver alguém caído, eu vou ajudar? Aqui, ó, vai e faz da mesma maneira. Então, a hora que você vê alguém caído, você vai ajudar. Então você não tem que saber quem é o teu próximo, você tem que saber de quem você vai ser o próximo. Percebe a lógica por trás disso aqui? Então, quando a pergunta foi quem é o meu, ele queria saber quem vai em mim. Jesus responde quem que você vai ajudar. Né? E a parábola do samaritano, ela vem só para coroar essa situação. Próximo. Parábola do samaritano. Marta e Maria. A passagem de Marta e Maria, que está aqui logo em seguida, Lucas 10, 38 até 42, também é uma passagem bastante conhecida. E é curioso porque é uma passagem que mostra a vida social de Jesus. Eu ouvi alguém, estava querendo fazer algum comentário? Eu não vi quem foi. Bom, ok. Então, essa passagem aqui, ela mostra a vida social de Jesus, ou seja, Jesus já entrou numa aldeia, pousou numa casa, conversou com as pessoas. Então, ele mostra que Jesus não era aquela pessoa distante, afastada. Não, estava lá no meio do povo. Ele entrava na casa das pessoas, comia com as pessoas, né? E aí tem lá Marta e Maria. E aí Marta querendo servir, querendo fazer, evento, né? Jesus falou, não, calma. Aproveita primeiro. Depois você vai se preocupar com outras coisas. Né? Distraída em muitos serviços. Marta. E Maria sentada aos pés de Jesus. Cadê? Aos pés de Jesus. E aí Jesus fala, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você está com Jesus, Jesus está contigo, está na tua casa. Então não fica tentando ver milhões de coisas. Fica, aproveita aquele tempo. Aproveita o tempo que você está com Jesus. Né? Aproveita o culto, aproveita a aula da EBD, aproveita o culto de quinta. Aproveita esse tempo. Né? Não fica correndo atrás de mil coisas. Aproveita esse tempo, aproveita que você está com Jesus. E acalma o teu coração. Eu tenho que parar de pregar, gente. Tem que falar do livro. Vamos em frente. Parábola do rico insensato. No 12. Aqui. A parábola do livro do rico insensato. Pula um pouquinho aqui. A gente vai direto para o capítulo 12. A partir do 13. Aqui. Então, o que essa parábola ele quer dizer? Um detalhe em relação ao texto de Marta e Maria. Eu já falei nisso na última aula, mas isso aqui também fica claro, o ministério das mulheres na vida de Jesus. Né? Então, a atividade das mulheres na vida de Jesus. Elas também estavam lá, elas também estavam participando, elas também estavam atuando, também estavam servindo a Jesus. Né? Então, você vê isso muito claramente no Evangelho de Lucas. Então, quando alguém falar que a Bíblia é machista, você pode esfregar esse texto na cara da pessoa e falar, filho, tá aqui, ó. Não é de machismo aqui, não. Aqui é homem e mulher, tá todo mundo junto ali. Tá todo mundo trabalhando pro reino. Cadê? Tá. Então, aqui na parábola do rico.
aqui Jesus ele faz um alerta sobre ajuntar os tesouros. Mas ele é um pouco mais profundo do que isso. Jesus ele faz um alerta sobre a nossa correria e nosso desejo de ter mais, né? O nosso desejo de sempre estar correndo atrás das coisas, estar sempre querendo juntar mais. Então, isso aqui no 18, por exemplo, ó, no Lucas 12, 18, ele diz o seguinte: você pensando, né? E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É o que a gente faz, né? É o que a gente faz. A gente não tem celeiro para derrubar mais, mas a gente está com o dinheiro no banco. E aí guarda, e guarda, e guarda, e guarda, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha. A gente trabalha não para viver, a gente trabalha para ter. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é um alerta que Jesus dá, que a gente não deve trabalhar para ter coisas. A gente deve viver. Né? A gente deve ter as coisas para viver, não viver para ter as coisas. As coisas são as coisas são meus servos. Eu não sou servo das minhas coisas. Eu já mencionei isso, acho que 1 ano atrás, quando eu estava dando uma aula sobre isso, que tinha uma diferença muito grande na minha família entre entrar no carro do meu tio e entrar no carro do meu pai. No carro do meu pai era uma festa. Uma festa. A gente comia bolacha, derrubava biscoito, tinha barata no carro, era uma bagunça. Você entrava no carro, o carro era sujo. Mas era um carro que tinha vida, um carro que a gente podia ficar de pé no banco, pular, criança, meu. Criança faz essas coisas, entendeu? No carro do meu tio, você tinha que entrar, sentar, ficar quieto e não podia abrir um biscoito a viagem inteira. Era 3 horas de viagem, não podia abrir um biscoito. Por que não? Porque vai sujar o carro, vai estragar o banco, não pode ficar de pé, não pode arranhar, cuidado com a porta, não bate a porta. Então, assim, ninguém queria viajar no carro do meu tio, todo mundo queria viajar no carro do meu pai. Porque lá a gente conseguia viver, lá a gente conseguia brincar, lá a gente conseguia... Assim, o meu pai ele tinha essa característica, tem até hoje, né? Ele nunca foi muito escravo das coisas. As coisas estão lá para servir ele, não o contrário, né? Então, a gente não deve se preocupar tanto, né, em possuir, em ter bens, em guardar dinheiro. Ah, não, porque agora eu vou ter que ter uma poupança, vou ter que ter um investimento para minha... Gente, calma. Né? Concentra primeiro em viver. Se concentra primeiro no reino de Deus. E essas coisas não serão acrescentadas. Né? Então, olha o que Jesus diz sobre isso. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você guardou? Para quem que vai ficar? Né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, se você está tão focado em juntar dinheiro e não esquecer de Deus, louco. É a palavra que a Bíblia usa. Louco. Se você faz isso, louco. Né? A gente deve se preocupar em ajuntar tesouros no céu. Ajuntar tesouros com Deus. E aí, na sequência, vem, não fiquem ansiosos. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comer, o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. E aí vem aquela parábola também, né, que eu acho que é uma das mais bonitas da Bíblia. Isso aqui eu acho que é uma das coisas um dos ensinos mais importantes de Jesus foi isso aqui. Né? Olha para os pássaros, que não plantam nem colhem, no entanto tem comida. Olha para as plantas, né? Olha para os lírios, como eles crescem. Eles não trabalham, não fiam, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma roupa tão bonita como eles. Né? Então, Marco, quer comentar alguma coisa? Pode falar, Marco. Não, Renato, eu tenho uma dúvida. Ah, Marília. Pode falar. Sim, Marília. Então, eu gostaria de saber como é que eu posso explicar a outra pessoa que a forma como ela deve buscar primeiro o reino de Deus, porque eu, Marília, sei como me moldar a cada dia, que eu estou numa fase de construção com Deus, certo? A cada dia eu vou aprendendo coisas novas, a cada dia eu vou me firmando com Deus. Mas eu lembro-me que uma vez, quando eu me converti, já há alguns anos atrás, alguém me disse, leia Salmos. Mas eu não sabia, não interpretava Salmos, não conseguia encontrar nada em Salmos que pudesse me fazer eu me firmar em Deus. Mas com o passar do tempo eu comecei a compreender melhor os Salmos e tudo mais. Mas eu hoje em dia tenho essa dificuldade de transmitir ao outro
essa mensagem de que buscai primeiro o reino dos céus. Eu posso dizer a essa pessoa, leia a Bíblia, medite na Bíblia, cante louvores, leia, veja pregações e tudo mais, mas como é essa conversa sincera que eu posso ter com a outra pessoa de forma a fazer com que ela também possa chegar no nível de entendimento que eu hoje tenho. Bom, o conselho que você sugeriu é excelente. Começa por aí, né? Leia a Bíblia, conheça Deus, veja estudos, cante louvores. Isso tudo que você está falando definitivamente está correto, né? Mas uma coisa prática que você pode falar é exatamente isso. Por exemplo, você pode conversar com a pessoa pela característica dela. Se é uma pessoa que é ansiosa, você pode chegar com esse texto aqui e falar, olha, não deve ficar ansiosa, né? Você não deve ficar buscando tantas coisas, você não deve se preocupar tanto, né? Se concentra mais em Deus, concentra mais em orar, em louvar, em conhecer a Deus, do que ficar adquirindo bens, juntando bens e, sei lá, trabalhando tanto. Então, assim, a gente pode seguir apresentando textos da Bíblia para a pessoa, né? Esse é um deles que a gente pode. Um que eu gosto também, para quem. Um livro inteiro, na verdade. Para quem nunca viu Deus, não conhece Deus, nunca leu nada sobre Deus, a Carta aos Romanos eu acho que é uma das melhores que tem. Sabia que era isso. Lucas. Então, na Carta aos Romanos, Paulo explica o que é ser cristão, né? O Evangelho de Lucas conta a história de Jesus. Os Salmos, tem alguns Salmos que são um pouco chocantes até. Então, é muito legal a gente ler os Salmos, mas se a gente não ler dentro de um contexto, pode até assustar, né? Para que você chega no que Davi está chegando e falar, pisa na cabeça dos esqueletos dos meus adversários. E você fala, opa, peraí. Mas você pode começar por aí. João também é um evangelho lindo, fala sobre o amor. Então, estudar a Deus. Né? E, em resumo, ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Né? Você ama a Deus e faz o bem. Então, você começa por aí. E estuda, louva, conhece. E assim, a gente não deve estar preocupado em converter as pessoas. Eu não tenho esse poder. Você não tem. O pastor Ricardo não tem. Por melhor que seja a pregação dele, ou por melhor que seja a pregação lá do Ricardo Sieri, do Ricardo Férez, enfim, por melhor que seja a pregação do pessoal lá, ou por melhor que seja, não sou eu que converto, não é eles. Quem converte é o Espírito Santo. Então, o que a gente tem que fazer é passar a mensagem, é levar o evangelho, é dar a boa nova e deixar que o Espírito Santo trabalhe. O trabalho é dele. A gente está sendo interlocutor, mensageiro, mas quem converte é o Espírito. Tá bom? Bom, vamos voltar para o texto. Esse texto aqui do não ser ansioso é um dos mais legais. Né? Que a gente não deve se preocupar com o que vai ter que comer, com o que vai ter que vestir. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe que você está precisando de comida, Deus sabe que você precisa de roupa, Deus sabe que você precisa. Então, se você buscar o reino de Deus, aqui ó, no Lucas 12:31, buscai antes o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, só toma cuidado com um detalhe que eu vejo de vez em quando uma interpretação errada desse texto, tá? Eu vejo o pessoal chegar para esse texto aqui e falar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que está escrito. Está escrito, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele está falando em comida e está falando em roupa. Então a gente não deve chegar para Deus esperando que ele vai dar casa, carro, uma ilha, uma casa de praia no Guarujá. Não é isso. Né? A gente deve chegar para Deus pedindo o que está na promessa. E o resto vem, o resto é bênção. Então tem coisa que está na promessa, tem coisa que é bênção. Isso é que está na promessa. A comida e a roupa está na promessa. O que vem a mais é a mais. É bênção. Tá? Qualquer dia a gente faz um estudo sobre a diferença entre promessa, bênção e misericórdia. Tá? Bom, então, seguindo aqui à frente. Cadê a apresentação? Aí eu vou pular para o 13, de 1 a 10.
No 13, de 1 a 10, é um texto que ele é complicado, mas ele é muito importante que a gente saiba, tá? Por que ele é complicado? Dá uma olhada, no 13, 1, estavam presentes ali alguns. Ali aonde? Lembra de onde ele veio? Ele estava andando ali próximo ali ao rio, né? Mais do lado da Pérea, e andando, e caminhando, e falando, e ensinando, e estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Isso aqui é um evento histórico, tá? Em que Pilatos ele matou alguns galileus enquanto esses galileus estavam fazendo sacrifício no templo. Lembrando de novo, Galileia está aqui em cima, Jerusalém está aqui embaixo. Ou seja, os galileus saíram da região deles, vieram até a região de Jerusalém para prestar o sacrifício, para fazer o sacrifício. Mas aí você tem uma disputa entre Herodes e Pilatos, né? Você tem essa briga entre eles. E Herodes era o cara que cuidava dos galileus, Pilatos era o cara que cuidava de Jerusalém. Eram regiões diferentes e tinha lá uma briga política. Então aconteceu um evento lá em que Pilatos, querendo se vingar ou punir, ou enfim, seguir essa briga com Herodes, matou os galileus. E aí a dúvida era o seguinte: esses caras mereceram morrer? Os galileus, eles mereceram morrer? Né? Porque eles são pecadores, então eles mereceram estar lá? Né? Tá aqui no 12, ó. Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores que os outros galileus por terem padecido tais coisas? Quer dizer, eles mereceram? Eles eram mais pecadores que os outros, então eles morreram desse jeito? Não, vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então a questão do você morrer, de você ser punido, de você sofrer a consequência do pecado, não depende do pecadão ou pecadinho. Não depende se você merece mais ou merece menos. Né? Se não tiver o arrependimento, todos merecem. Aí tem outro exemplo aqui, ó. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Ou seja, aqueles 18 que morreram eram mais pecadores que os outros? Não. Antes, se vós não arrependerdes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, eis que é chegado o reino de Deus, chegou o reino de Deus, as boas novas, o evangelho, ele é condicional. Né? O evangelho, quando Jesus está pregando as boas novas, tem uma condição aí. A condição é você abandonar o pecado. A condição é você se arrepender. A condição, quando Jesus ensina sobre o reino de Deus, ele fala, legal, o reino de Deus é bom, não sei o quê, mas você pode ver que em todas as parábolas ele está falando sobre o arrependimento, sobre o retorno. Então você pega o filho pródigo, você pega essas que a gente já leu agora, enfim, tem muitas parábolas que ele fala sobre se arrepender, né? Você se arrepender, você se voltar do mau caminho e você aí sim ter acesso ao reino de Deus, você entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus, ele está aí, ele é próximo e ele está disponível para quem quiser. Ele está disponível para quem tiver esse desejo, para quem entender a mensagem de Jesus. Entretanto, é condicional. É para quem se arrepender do pecado e para quem se voltar para Deus. Tá bom? Eu vou fazer só mais um hoje e a gente continua na próxima aula. Então, uma lição sobre o arrependimento, é isso que a gente está vendo agora, e aí a cura da mulher enferma, 13, de 11 a 17. Bom, aliás, começa no 10. Por que começa no 10? Porque ele ensinava no sábado. E esse aqui é a chave desse texto aqui, era ensinava no sábado. E eis que estava ali uma mulher que tinha espírito e tal, não sei o quê, daí Jesus veio e curou ela. Está livre da tua enfermidade. E aí, aconteceu um milagre ali. Só que aí, olha só, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, tá? O que hoje a gente chama de rabino, mas na época era o chefe da sinagoga lá, indignado porque Jesus curava no sábado.
Ou seja, ele não fez uma cura só, ele fez mais de uma cura. Ele curava, não ele curou. E disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Você deve trabalhar 6 dias. E nesses vocês devem ser curados. E não no sábado. Né? E aí Jesus bota o dedo na cara dele e já manda um hipócrita. Na cara. Botou o dedo na cara e falou: você é um hipócrita. Sabe por que você é um hipócrita? Porque no sábado... Eita. O que foi isso? No sábado, se você tem um boi ou um jumento na manjedoura, você não solta ele da manjedoura, ele não leva para beber água? Né? E não convinha soltar da prisão, então, no dia de sábado, essa filha de Abraão. Olha só a referência que Jesus faz. Esta filha de Abraão, no qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas. Então, quer dizer, o povo da liderança, os religiosos, o pessoal lá que sabia tudo de Deus, não sabia de nada, né? E o povo que estava lá se alegrava com Jesus. Mas a acusação é muito séria, né? Porque eles estavam presos ao pé da letra, ao pé da lei. E é engraçado que assim, havia muita hipocrisia espiritual naquele tempo, né? Porque dizem que em Jerusalém eles encontraram até que havia templos pagãos próximo ao templo mesmo de Jerusalém, na época de Cristo. E inclusive o tanque de Betesda, ele era um templo pagão. Eu vi uma reportagem a respeito. E o que eu acho interessante é que assim, ao mesmo tempo em que eles seguiam a lei, eles permitiam outras coisas que eram contra a lei. Eles faziam a vista grossa, né? Eles simplesmente deixavam passar isso aí e não estavam muito preocupados. Então, era muito complicado, porque isso é uma mensagem para nós hoje também, né? Isso acontecia naquela época, mas isso acontece hoje também. Porque se a gente ficar muito apegado ao detalhe, a gente não vê o todo. Quando você foca muito, né? Deixa eu só dar um exemplo. Se eu pegar, sei lá, um livro aqui, e eu chegar ele bem pertinho assim, eu vou conseguir ver só o que está diante do meu olho, mas eu não vou conseguir ver o todo. Né? Eu não vou conseguir ver o livro todo. Se eu pegar uma foto com uma lupa, eu só vou ver aquele pedaço da foto. Eu não vou ver o amplo, não vou ver tudo. Então, se eu pegar a lei e no pé da letra, se eu pegar letra por letra da lei, eu não vou entender o significado da palavra, eu não vou entender o que diz a Bíblia. Né? Porque a Bíblia ela não é feita de um detalhe, ela não é feita de um verso. Se eu tirar um texto do contexto, ele não significa nada. A gente tem que entender o contexto do que está escrito, a gente tem que entender o contexto maior, não só o contexto maior daquela frase, daquele trecho, daquele capítulo, daquele livro. A gente tem que entender o contexto maior da Bíblia. Né? Se a gente for pensar na vinda de Cristo, a gente tem que entender o contexto de Cristo na história da humanidade. Não é Jesus judeu. É a história da humanidade que está afetada por aquele homem que veio na Galileia, que veio lá na Judéia, que era o Nazareno. Então, é importante que a gente entenda, dá um passo atrás para ver o big picture, para ver a figura toda, para ver a cena toda. Né? A gente não pode ficar se pegando e brigando por detalhes. Né? Então, na minha época, quando eu, sei lá, 16, 17 anos, estava uma briga muito grande por causa de placa de igreja. Não, porque eu sou batista. Ah, não, eu sou presbiteriano. Ah, eu sou metodista. E aí tinha briga ali. Tipo, não, se você é batista, você não vai numa igreja metodista. Se você é metodista, você não vai numa igreja presbiteriana. E ninguém ia na igreja evangélica. Não, os evangélicos aceitam, né? Eu cresci numa situação assim. Né? Na igreja batista, você falava, não, a igreja a pentecostal, a igreja pentecostal é aceita. Então a gente tinha essa questão, né? Hoje em dia eu sei que melhorou, mas ainda tem um pouco disso, ainda tem um pouco de preconceito, né? O pessoal que, sei lá, o pessoal da Assembleia olha para Batista e fala, esses caras são tradicionais. O cara da Batista olha para o cara da Assembleia e fala, esses são pentecostais. Gente, é tudo cristão. Irmão Renato, desculpa, mas hoje em dia
Hoje em dia ainda tem muito isso, pior que ainda tem muito. Tanto, eu ainda fui contaminada com isso quando eu me converti. Isso foi em 2008. O irmão Renato tinha 17 anos, isso já foi há muito tempo. E em 2008, quando eu me converti, ainda encontrei isso. Então, eu acredito que agora nem mudou. Eu acho que tem mesmo, eu sinto isso também. Quando eu fiz a faculdade, no banco, do meu lado, né, um dos meus melhores amigos era um cara da Assembleia. E você tinha professor que era da Assembleia, que era da Batista, que era da Presbiteriana, tinha um que era de uma igreja evangélica, não sei de onde, de Jundiaí. Então, assim, tinha um pouco de tudo. E lá a gente brincava um pouco com esse negócio, né? Esse jogo de o nome que está na placa. Mas a gente tem que esquecer isso. Esquece placa. Esquece essa brincadeira, né? Eu já contei essa piada uma outra vez, mas a piada é boa, eu vou repetir, né? O jeito de fazer o café. Né? Vocês já devem ter ouvido isso aí. Se eu for na tua casa, por exemplo, se eu vou lá na casa do Rodrigo, o Rodrigo vai lá fazer o café, ele tem um jeito dele de fazer o café. Né? Eu não sei como é que o Rodrigo faz o café, mas só imaginando assim, que ele chega, põe lá o coador, joga o pó e joga a água, resultado, café. Mas tem gente que faz assim, pega a garrafa, joga o pó e joga a água dentro da garrafa, chacoalha, aí depois joga no coador, filtra tudo, e o resultado? Café. Né? Então, assim, a gente tem que parar de se preocupar tanto com, não, mas esse grita, esse pula, esse saltita, esse fala mais baixo, esse fala mais alto, esse aqui não sei o quê. Gente, a gente tem que se focar no reino de Deus. É o reino de Deus. Né? É isso que Jesus está alertando também, para a gente não ser hipócrita, de ficar achando que o meu jeito é o certo, é o melhor, e botar o dedo na cara do outro, sendo que você faz coisa pior, entendeu? Então, assim, o foco, tem só mais 1 minuto e pouco, então vou encerrando por aqui. O nosso foco ele tem que ser sempre no Senhor, em Deus. Tá? A gente vai parar por aqui o livro de Lucas hoje. Na próxima aula a gente vai mudar um pouco o tema, tá? E em julho a gente volta para Lucas para continuar um pouco mais essa caminhada, tá bom?